Nos últimos dias, Deus tem falado insistentemente sobre dois assuntos. Isso nos cultos, isso em reuniões de oração, em reuniões nos lares. O Espírito de Deus tem conduzido a palavra para duas áreas fundamentais. Uma delas é a igreja, o que é igreja. E a outra é sobre a necessidade do perdão. Até porque não há espiritualidade sadia para quem não sabe perdoar. Qualquer espiritualidade sem perdão é mera performance, é mero desempenho, é teatro, é coreografia. Sem dúvida, perdoar é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. Confesse, querido, é mais fácil gritar, é mais fácil abraçar e beijar. Diz o pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro que é mais fácil falar em línguas. Enfim, o perdão enfrenta uma coisa terrível em nossa vida que chama-se orgulho. Para que o perdão floresça, o orgulho precisa ser sufocado. E o problema é uma espécie de regra de três inversa. Quanto maior a ferida, mais difícil é o perdão. Será que já paramos para avaliar o custo do perdão de Deus para nós? O preço que foi pago por mim e por você? Entenda que quando vivemos o perdão, nós abdicamos da vida autocentralizada e passamos a viver a vida outrocentralizada. Quem não perdoa vive a autocentralização de si mesmo. Quem perdoa vive a ou centralização, isso é, a centralização do próximo. O perdão, e hoje isso não é mais um assunto meramente religioso. Se você conversar com psicólogos e psiquiatras, temos aqui, por exemplo, o Dr. Vicente Filizola, membro da nossa igreja, que é psiquiatra, e ele afirma, como cristão e como profissional, que o melhor remédio para a cura da alma e para a saúde emocional é a liberação do perdão. É a asepsia da alma, a cura das emoções. Perdoar é lembrar sem sentir dor, é zerar a conta e não cobrar mais a dívida. É um ato construído sobre dois valores: misericórdia e graça. A palavra misericórdia é composta de dois termos: misere, que refere-se à fraqueza, a algo que se rompe facilmente, como um pano velho, como uma bucha, e cordes, que é coração. Misericordioso é aquele cujo coração não é pétreo, é aquele cujo coração rompe-se, rasga-se com facilidade para a liberação do perdão. E graça, nós já sabemos, é um favor imerecido. A graça não está fundamentada na justiça, no mérito, mas num favor imerecido. Quanto menos merece, graça mais deve ser investida. Por isso, o apóstolo Paulo, quando fala do pecado, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde houve um chafariz de pecado, há uma Itaipu de graça. E é assim que Deus nos trata. Portanto, se nós queremos ser cristãos autênticos, não apenas religiosos, frequentadores de espaços tidos como sagrados, mas se queremos de fato encarnar a palavra, nós temos que aprender a viver e a praticar o perdão na nossa vida.
Precisamos perdoar, querido, em primeiro lugar, porque nenhum de nós é perfeito. Alguém tem queixa de mim, eu tenho queixa de alguém, irmão tem queixa de irmão, marido de esposa, esposa de marido. Na igreja, nos determinados ministérios, há queixas, e se você tivesse a oportunidade de ouvir confissões e mantê-las, você iria ver como há queixas maquiadas, como há queixas invernizadas, bem administradas, polidas, e às vezes por trás de um sorriso está uma queixa, está uma dor, está uma agonia, está uma reclamação, mas somos assim, nós temos falhas, nenhum de nós é infalível, e por isso machucamos, somos machucados. Não temos uma família perfeita, por menor que seja, não temos um casamento perfeito, não temos filhos perfeitos, e nem temos uma igreja perfeita. Igreja perfeita só no céu, aqui na terra não existe, é só procurar que acha as imperfeições. Na vida somos decepcionados e decepcionamos, nossas fraquezas transpiram as nossas atitudes e palavras, somos amargurados, mas também amarguramos. Isso é, no vai e vem da vida, nós precisamos perdoar e precisamos de perdão, porque eu e você, todos nós, falhamos, erramos, machucamos, marcamos e ferimos. Já contei aqui a história de uma senhora cujo marido, durante alguns anos, a traiu com um amante. E depois que um dos filhos converteu-se, convidou a essa senhora para que eles fossem, na noite de Natal, quando faziam serestas pela cidade, cantar à porta daquela senhora. E ele fez esse convite no momento em que eles estavam orando fervorosamente, a família, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus. E o jovem filho fez esse convite, e aquela irmã disse: olhe, tudo menos isso. Eu não tenho nada, aí veio aquela racionalização humana, eu não tenho nada contra ela, mas ela lá e eu cá. E o filho sabiamente disse: amém, mamãe, essa não é uma decisão minha, é uma decisão sua. E realmente não é fácil, é a mortificação do eu. Perdoar talvez seja o ato cristão que mais leva o ego para a cruz. Talvez a saúde da obediência à palavra de Deus possa ser muito mais medida pela capacidade de perdoar do que por nossos gritos, nossas emoções, nossos sermões, nossos cânticos e nossos louvores. É por isso que eu gosto da palavra de Isaías, onde está dito o seguinte: só gritos vazios Deus não ouvirá. Vamos repetir isso aí? Só gritos vazios Deus não ouvirá. Eu posso gritar o quanto eu gritar, se eu não perdoo, é grito vazio. Eu posso gritar o quanto eu gritar, se minha vida é uma vida amarrada ao pecado, é grito vazio. Eu posso gritar o quanto eu gritar, se eu sou rebelde, vivo em rebelião e não obedeço, é grito vazio. Quando há o casamento da obediência com um grito, grite: bendito seja o nome do Senhor. Não há problema. E o perdão talvez seja a maior dificuldade. Por quê? Por esse ponto que eu falei: todos somos imperfeitos e todos nos machucamos em algum momento, uns aos outros, a começar de dentro de casa. Sexta e sábado eu estava lá no Janga, num seminário da família, mais de 600 participantes ali, um momento muito bonito. E eu fui procurado por um jovem cuja vida e o casamento estão num processo de destruição pela incapacidade confessada de perdoar. Primeiro, um ódio do pai que já morreu e ele ainda nutre. Depois, de um irmão
E quando acabou aquele momento ontem, conversei com ele, quebrantou-se muito, mas ele olhou para mim e disse: eu não vou ser hipócrita com o senhor. E eu disse: eu vou orar por você. Somos assim, nós nos ferimos mutuamente, e o impressionante é que às vezes machucamos sem ter consciência disso. Um gesto, um olhar, uma palavra, que na nossa mente não significa às vezes absolutamente nada, é suficiente para estancar na vida do outro a comunhão. E se isso não é posto para fora e perdoado e tratado, vai crescendo e vai se tornando uma arma poderosa na mão do próprio inimigo. Precisamos nos perdoar em segundo lugar, olha aqui, porque fomos perdoados por Deus, amém? Fomos. Quem recebe perdão precisa doar perdão. Quem retém perdão para o próximo está retendo perdão de Deus para si. É por isso que o Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como, do mesmo jeito, na mesma medida, na razão direta do perdão que oferecemos a quem nos deve. O que eu estou dizendo, em outras palavras, é a seguinte: Senhor, só me perdoe se eu perdoar. Se eu não perdoar, eu não quero perdão, não preciso de perdão, o Senhor não vai me perdoar. Perdoa-me assim como, do mesmo jeito. Quem recebe perdão precisa doar perdão. Não existe verdadeira conversão na vida de quem não existe cristão que não tenha sido perdoado. Se você é de Deus, é porque já foi perdoado. O Senhor já lhe perdoou. Na hora que você diz: a minha vida pertence ao Senhor Jesus, eu sou dele, é com ele que eu vou, é com ele que eu ando, haja o que houver, ele é o meu Senhor. Sabe o que significa? Você já foi perdoado. O céu, querido, não é habitado por infalíveis, mas por perdoados. Não tem um infalível no céu a não ser a Trindade. Todos os outros que daqui vão para lá, chegam lá porque foram perdoados. Nós estaremos lá porque fomos perdoados. Nós chegaremos lá porque fomos perdoados. Quando entendemos a grandeza do perdão, facilmente nos tornamos perdoadores. O que de graça recebeste, de graça dai. O que de graça recebeste, de graça dai. Então, quem sabe-se alvo de misericórdia, torna-se misericordioso. Quem olha para seus próprios méritos, quer ver méritos no outro. Quem se sabe o alvo da graça imerecida, age com graça. Não fomos, eu e você, nós não fomos perdoados por méritos, mas por graça de Deus. Perdão não é exercício de direito, mas de misericórdia. Amém. Dizem que Napoleão ia fuzilar um jovem desertor, e o pelotão já estava pronto para fuzilar, e surgiu uma senhora, uma velhinha, tomou atenção, dirigiu-se ao imperador e disse: eu sou mãe dele, vim aqui pedir misericórdia para o meu filho. E diz a história que Napoleão teria dito: a senhora não sabe que ele é um traidor? A senhora é mãe, mas precisa saber que ele é um covarde, que ele fugiu, que ele desertou. Querida, seu filho não merece perdão. E diz a história que aquela velha olhou para Napoleão e disse: imperador, se ele merecesse era direito, é por isso que eu peço misericórdia. O perdão não se fundamenta no direito. Direito é direito. Quem de nós teria direitos a invocar diante de Deus? Quem de nós teria como chegar diante de Deus e dizer: pelas razões tais o Senhor tem, é obrigado a me perdoar? E esse é o princípio que faz o fluxo do perdão fluir em nossa vida. É fácil? Não é. Só se for hipócrita. É por isso que C.S. Lewis, o grande escritor,
autor das Crônicas de Nárnia, que era um cristão abençoado, ele disse: é fácil falar de perdão até aparecer alguém para a gente perdoar. É fácil falar de perdão até aparecer alguém para a gente perdoar. Então, o segundo fundamento do perdão é esse: eu aprendo e preciso perdoar na razão direta da consciência que tenho de que Deus me perdoou. Amém? É por isso que quando Pedro pergunta: Senhor, eu gosto de Pedro. Se há um indivíduo que eu quero ficar muito tempo conversando no céu, é Pedro. Porque quando Jesus diz, Pedro pergunta: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão num dia? Aí Jesus emenda e diz: não, 7. Pedro havia feito a argumentação do 7. Jesus diz: mas até 70 vezes 7. Aí Pedro emenda de lá e diz: então aumenta a minha fé. Com a que eu tenho não dá. Com a que eu tenho acho que eu não chego nem a 7. Com a que eu tenho muito mal, e olhe lá, dá para uma. E olhe lá, essa franqueza. Senhor, eu sei que o Senhor está ensinando a verdade, agora eu preciso dizer o seguinte: eu não aguento. Então, faça um milagre, aumente minha fé, me capacite, prepare o meu coração, porque, como disse Santo Agostinho nas suas confissões, se depender de mim não vai acontecer. Em terceiro lugar, nós temos que aprender a perdoar para que os relacionamentos sejam restaurados. Primeiro, os nossos relacionamentos, ou o nosso relacionamento com Deus. Como você vai orar? E é interessante, parece que é o Espírito Santo que faz. Você tem uma mágoa, uma dor, uma raiva, aí toda vez que vai orar a figura entra. Quando eu digo Pai, chega. Uma vez uma senhora disse: aquele infeliz não sai das minhas orações. E eu disse amém. Ela disse: não é amém não, é que eu tenho raiva. Ou então quando a gente vai louvar, está alegre, feliz, louvando, aí de repente, nas horas mais impróprias, na insônia, o que é que cura isso? Só uma coisa, diz a Bíblia: o ato de perdoar, porque a Bíblia não oculta que a mágoa tem um efeito devastador. Veja o caso de Caim e Abel. Mágoa guardada, arquivada, engavetada, embutida, disfarçada, maquiada, termina num assassinato. Veja o caso de José com seus irmãos. Mágoa sobre mágoa sobre mágoa, foi gerando raiva que se transforma em ódio, que cega. E eles chegam ao ponto de querer matar o próprio irmão. Não fazem isso pela intervenção de Rúben. No entanto, é negociado como coisa, como mercadoria. Por quê? Porque lá atrás, na infância, nos primeiros anos de vida, o ciúme provocou atrito que gerou mágoa, que foi guardada e que transformou-se em veneno mortal. Veja o caso de Absalão e Amnon. Não sossegou enquanto não destruiu. A gente ferida dentro da nossa casa, e a gente ferida dentro da casa de Deus, e a única forma de tratar é iniciar com um choque chamado perdão em nome de Jesus. Isso não quer dizer que as feridas não sejam motivadas por razões justas. Há pessoas doentes e até perturbadas mentalmente, porque foram vítimas de injustiça, foram vítimas de palavras impiedosas e duras. Há uma forma de agressão com palavras que às vezes dói tanto ou mais que uma agressão física, uma desqualificação. Lá na Paraíba há um ditado em que as pessoas dizem assim: tapa dada e palavra dita não se retira mais.
Às vezes uma palavra dita a uma criança é como uma tatuagem que nunca mais sai. Há pessoas feridas porque foram vítimas de atitudes truculentas, de agressões. Eu recebi uma jovem senhora no meu gabinete, gente de classe média alta, e ela, há uns 3, 4 anos, mostrou-me os braços cheios de hematomas, o olho roxo. Baixou um pouco o vestido e me mostrou aqui à altura dos pulmões manchas de pancadas, de agressões, jovem. E ela olhou para mim e disse: bispo, o braço que eu escolhi para me proteger foi o braço que me deixou marcada. Mágoas. É fácil uma pessoa assim perdoar? Não, a Bíblia nunca disse que é fácil. Agora, o que a Bíblia diz é que é o único caminho para a cura em nome de Jesus. Gente que sofreu abusos na infância. Eu recebi de uma jovem um e-mail com mais de 20 páginas, contando os dramas, as noites de terror, os abusos que sofreu. É fácil dizer uma pessoa dessa, perdoe? Não é, e é mais difícil para ela perdoar. Há pessoas que não andam para frente porque estão amarradas a dores do passado. Há pessoas que não conseguem dar 2 passos para frente na vida porque há uma âncora, um cabo de ferro que as segura, chamado mágoa ao que passou. E eu já tenho dito repetidas vezes deste púlpito: lugar de passado é no passado, em nome de Jesus. Como lugar de futuro é no futuro. O Senhor disse: basta cada dia o quê? O seu próprio mal. Isso é, viva um dia por dia. Caminhe um dia por dia. Obviamente, valorizando sua história. A Bíblia diz: não removas os marcos antigos que os teus pais puseram, tendo suas prevenções, mas entendendo que é hoje que isso precisa ser resolvido, porque o perdão destampa o poço podre da amargura. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, primeiro ele enfrenta a falta de fé de Marta, depois ele enfrenta o ativismo de Marta, e finalmente, quando ele chega à porta do túmulo em Betânia, ele diz: tirem a pedra. Aí alguém disse: Senhor, vai cheirar mal, vai feder. Vai feder, me desculpe a expressãozinha, me permitam falar como nordestino do interior: a caatinga vai ser grande. Senhor, a caatinga vai ser grande. Mas sem essa caatinga não há ressurreição. Muitas vezes o destampar do coração exala mau cheiro, mas é aí que o Senhor entra e faz a ressurreição acontecer. Às vezes a gente diz: é melhor não mexer aí, deixa como está. Tirem a pedra. Vai feder, mas vocês vão ver que o fim da história não é o mau cheiro, é Lázaro vivo, ressuscitado. O perdão faz isso, ele espreme o pus da ferida, ele é a cirurgia para os abscessos da alma, ele quebra as correntes do ressentimento, porque pior do que o ódio que explode é o ressentimento constante, que fica ali instalado. O perdão constrói ponte onde a mágoa criou um abismo. O perdão olha para a ferida e passa o óleo terapêutico, mostra o triunfo da graça onde o ódio mostrou a carranca da derrota e da morte. Perdoa as nossas dívidas. Eu não sei por que Pedro fez essa pergunta, talvez eu pergunte a ele lá, mas é possível que Pedro tivesse algumas mágoas guardadas, porque ele
Tira isso. E não é à toa que logo a seguir Jesus fala sobre divórcio, dentro de um contexto só, e da dureza do coração para quem não perdoa. O irônico do perdão é que a gente tem que perdoar muito mais e mais vezes as pessoas que a gente gostaria de não precisar de perdoar. Perdoar Fernandinho Beiramar é mole. Agora perdoar um filho, uma esposa, um esposo, gente que está ali todo dia, irmãos. Você sabe, o inimigo, Satanás, ele é de uma astúcia maligna. Do nada ele gera mágoa. Uma vez eu era pastor em uma igreja, em outro estado, e procurei um irmão. Eu brincava muito com ele, gostava dele, e ele sumiu. Aí procurei saber por que ele tinha sumido, e a resposta foi a seguinte: porque eu comecei a notar que o senhor não me abraçava como abraçava os outros. E guardou essa mágoa, perdeu noite de sono. Há coisas assim. Porque você me olhou de um jeito, ou porque disse uma palavra, ou porque não me visitou, ou porque não me procurou. Queridos, todas essas armas são manipuladas pelo diabo com eficiência maligna e só são neutralizadas pelo poder do perdão. Quem perdoa louva, quem perdoa adora, quem perdoa cultua, quem perdoa prega, quem perdoa discipula, quem perdoa entende o tamanho do perdão que recebeu. Aí Jesus conta uma história de que o indivíduo devia a um patrão um valor. Eu ali, antes do culto, pedi a Adalberto, nosso acólito, que é piloto de avião, para me ajudar a calcular os valores. E chegamos à conclusão que a dívida do indivíduo girava em torno aí de uns 38 a 40 mil dólares em moeda atual. Só que o indivíduo era um miserável, não tinha como pagar. Aí o patrão diz: então faça o seguinte, venda a esposa, venda os filhos, porque naquele tempo velhacaria era paga com escravidão, não tinha SPC. Aliás, às vezes no meio da igreja tem um SPC pior do que lá fora. É o SPC Gospel, Serasa Gospel, tenha cuidado. E ele diz: eu não posso pagar. E o patrão diz: então pegue a esposa, faça o que a lei manda, leve para o mercado, expõe a venda, e com o dinheiro, o produto da venda, você vem e me paga. E ele então suplica e diz: por favor, me dê uma chance, eu vou trabalhar e pago. O patrão dá uma chance, ele vai, trabalha. Só que enquanto ele vai para trabalhar, ele encontra um que deve a ele 1/100º do que ele devia. E aí ele pega o indivíduo pelo pescoço, só falta esfolar, quebra, sacode, agride: você me paga esse centavo. Não tem a menor piedade, e a notícia chega ao patrão a quem ele devia, tanto que vendendo a família não pagaria. E aí vem o ajuste de contas. Servo mau, você não tinha como me pagar e eu lhe perdoei. Agora você encontra um que lhe deve 100 vezes menos. Por que não fez com ele o que eu fiz com você? Por que não o tratou da maneira que eu tratei? E nós, eu e você, seremos um dia confrontados pelo Senhor a respeito disso. Nenhum calmante aquieta uma alma desassossegada pela mágoa, pelo ódio. O ressentimento é autofágico, é aquela história: o indivíduo quer matar o outro bebendo veneno. Ele é autofágico. Nenhum prazer do mundo alivia um coração ferido pelo ódio. Quem não perdoa adoece, fisicamente, às vezes, emocionalmente, espiritualmente. Só o perdão traz cura completa. Amém. Agora, para concluir, perdão não é sentimento. Ah, bispo, quando eu sentir, eu perdoo. Você vai calejando, vai ficando insensível, o coração cria calo.
Ou então, há outros que acham que não perdoaram porque não esqueceram. A Bíblia também não diz. Esquecer seria um exercício budista. Perdoar é lembrar sem ódio, é dizer: está aqui a cicatriz, fez, doeu, machucou, mas hoje ela não manda em mim, eu é que mando nela. Ela é a cicatriz que antes era a memória do ódio, e eu olhava para ela para me lembrar de construir a arquitetura da vingança. Hoje eu olho para ela e ela representa para mim a graça de Deus. É isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar não é obrigação só, é questão de sobrevivência. E é bom resolver todo dia. Todo dia. Por isso que Jesus diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele era judeu, falou uma linguagem de judeu, porque o dia do judeu termina com o pôr do sol. Quando o sol se pôr hoje, para eles começa a segunda-feira. O calendário é lunar. Jesus está dizendo, ocidentalizando o seguinte: não deixe para amanhã, resolva hoje, porque amanhã vai ser mais difícil, e depois da manhã vai ser mais difícil, e daqui uma semana mais difícil, e depois os anos vão passando, e a alma é acometida por um tipo de gangrena, ela perde a sensibilidade. E o mais triste é que a comunhão com Deus vai sendo comprometida. A melhor forma de um filho aprender o perdão é vendo o pai perdoar, e a mãe. Eu já contei aqui, concluo repetindo, que eu não aprendi a perdoar. E um dia Carmen escreveu um texto muito bonito que eu tenho guardado até hoje, foi publicado. E ela diz assim: uma das coisas que eu aprendi com você foi a dar a outra face a quem nos machuca, a não querer mal a quem nos quer mal. Mas isso não veio de graça. Já contei aqui, mas há muitos que não viram. Mas eu tive um irmão com 2 anos de idade que foi assassinado por uma empregada que derramou na cabeça dele uma panela de leite fervendo. E a imagem do corpo com feridas perseguiu minha mãe durante anos. Precisamos mudar de casa, comprar outros móveis. Meu pai, que pregou o evangelho 50 anos, baixinho, sem dizer nada a ninguém, 15 dias depois saiu de casa e foi à delegacia, onde a moça estava presa. Pediu autorização, obteve, botou uma cadeira dentro da cela, olhando nos olhos dela. E o papai disse: eu vim aqui para lhe dizer o seguinte: o que você fez doeu, e vai doer para o resto da minha vida. Não há remédio que cure a saudade do meu filho, que tinha o nome dele. Mas eu vim aqui para lhe dizer que aquele que um dia me disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, me mandou para te dizer o seguinte: você está perdoada, siga em paz. Que não seja esta culpa que vai lhe destruir. Eu lhe perdoo. Ele usava um chapéu, levantou, botou o chapéu dele e com os passinhos rápidos foi para casa. Quando morreu, um jornalista paraibano muito conhecido à época escreveu uma coluna sobre ele, intitulada "Bom dia para você, pastor Ximenes". E uma das frases que me marcou: ele morreu, papai foi para o céu em 1963, portanto 51 anos. Ele disse: você nos ensinou como é bom ser bom. Seus passos rápidos, ligeiros, nos mostraram
que é bom ser bom. Queridos, olha aqui. Quem é de Jesus está encurralado, não tem saída. Eu sei que há pessoas aqui que precisam perdoar, dos que me veem pela internet. Pai perdoar filho, filho perdoar pai, irmão perdoar irmão, marido perdoar esposa, esposa perdoar marido, amigo perdoar amigo. Há pessoas que precisam se perdoar. Eu atendi uma senhora há mais de um ano e ela não tinha jeito. Chegou uma hora que eu disse: escute, a senhora é melhor do que Deus? Não. Eu digo: mas Deus já lhe perdoa, a senhora não se perdoa? Quem é a senhora? Perdoe-se, pelo amor de Deus. Há pessoas que precisam perdoar até Deus. Gente que um dia disse: fui abandonado, ele não cuidou de mim. Precisa, por incrível que pareça, perdoar para restaurar esse relacionamento do ponto de vista dela. E há pessoas que precisam perdoar até quem já morreu. Foi o caso do moço ontem, lá no Janga. Sepultou o pai com ódio. E eu disse a ele: perdoe seu pai. Mas ele não vai fazer diferença para ele. Eu digo: mas faz toda a diferença para você. Agora o problema não é mais ele, agora é você. Quem precisa de cura não é ele, é você. Destruindo a família, porque a dor do peito é tão grande que ele se desentende com filho, com mulher, atritos. Eu disse: filho, o vinco de tudo isso, o viés é o perdão. Obedeça, decida. Deixe que o sentimento venha depois. As restaurações que precisam ser feitas virão depois. Se você honrar a Deus, Deus vai lhe honrar no tempo dele. E só assim podemos cantar, podemos louvar, podemos pregar, podemos ter comunhão, dizendo: Senhor, perdoa minha dívida, porque aos que me devem eu já perdoei. Vamos ficar em pé? Logo mais nós vamos participar da ceia do Senhor. E como chamar ceia de comunhão se há alguém com quem eu não tenho comunhão? Por isso o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Agora, eu sei como é difícil, como dói. É como desentortar ferro frio. Mas uma coisa que a gente precisa aprender é que quando a decisão é tomada, o Espírito Santo chega, ajuda, potencializa, viabiliza, cria as condições. E quando a gente menos espera, o perdão aconteceu. Dr. Vicente Filizola, psiquiatra que é desta igreja, ele disse a mim o seguinte: se as pessoas liberassem perdão, 40% dos que estão em clínicas psiquiátricas do Recife teriam alta. Palavra de um psiquiatra. Teriam alta. Muita gente doente, porque o ódio funciona como uma gangorra. Quando ele sobe, eu desço. Quando a pessoa a quem eu odeio vence, eu perco. Quando ela sorri, eu choro. Quando ela sobe, eu desço. O que Deus quer de nós é isso, para que comunguemos em paz, para que louvemos em paz, para que preguemos em paz, para que oremos em paz, para que não haja nenhum obstáculo ao que eu canto, ao que eu prego, ao que eu oro, mas eu possa dizer: eu recebo o teu perdão, porque contigo eu aprendi a perdoar. Nós vamos cantar um louvor. Enquanto cantamos, aqueles que precisam dessa força, desse poder de Deus na vida, que também não é uma brincadeira, não é uma coreografia, é coisa muito séria, e querem nessa manhã dizer: Senhor,
dá-me força, dá-me poder, ajuda-me. Eu quero orar com essas pessoas. Enquanto cantamos, os que quiserem, venham aqui para frente. E nós vamos orar em nome de Jesus. E a bênção de Deus vai cair sobre a sua vida, aleluia. Eu creio. Vamos lá?